Então vamos lá, segundo ponto. Problemas com a identidade. Isso aqui é um grande problema. Uma situação muito difícil da vida. Identidade. Quem eu sou. Quando eu falo assim, você pode dizer, nem parece grande, mas é muito grande. Muitas pessoas estão hoje adultas, estão hoje idosas e não têm convicção de quem é realmente em Deus. Eu quero falar de um personagem, quando a gente fala de identidade. Moisés. Vamos ver lá, abra sua Bíblia aí em Êxodo 3:10. Diz assim: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Você viu aí? Está vendo aí que está escrito? Isso aqui é o momento do chamado. Momento que Deus pegou Moisés lá no rebanho, que estava cuidando das ovelhas do seu sogro, Jetro. E aí Deus aparece para ele na sarça ardente, a sarça que queimava, mas não consumia, ardia, mas não consumia, né? E ele ficou impressionado com aquela visão. E você sabe que Deus chamou Moisés para liderar o povo de Deus na saída do Egito. O povo de Deus estava escravo no Egito. Você já estudou que Deus usou Moisés para tirar o povo de lá. Mas quando Deus chamou Moisés, olha o que ele falou para Deus. Deus falou: eu vou te usar, Moisés. Eu estava na sarça, eu sou o fogo ardente que não consome. Eu sou o teu Deus. Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Todo-Poderoso. Eu te escolhi para você ir lá e tirar o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Você vai fazer isso para mim. Aí Moisés: quem sou eu que vá a Faraó, tire do Egito os filhos de Israel? Entendeu? Ele não duvidou da obra. Ele não disse assim: não acredito que Deus vai libertar o povo, não acredito que Deus está falando comigo, não. Não acredito que o povo vai sair do Egito, não. Ele não falou isso. Ele falou: eu vou fazer isso? Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu acredito, Deus, em ti. Eu acredito na tua obra. Eu acredito que o Senhor é poderoso. Eu acredito que o Senhor vai se libertar o povo. Mas eu? Por que eu que vou lá? Eu não tenho capacidade para ir lá. E quando a gente continua lendo, a gente vê que era exatamente isso mesmo. Ele achava que não tinha capacidade para isso. Ele tinha um problema de identidade. Ele não entendeu que Deus chamou ele e que ele é o chamado, ele é o escolhido, ele é o líder, acabou. Entendeu? Então você tem que ter firmeza daquilo que você é em Deus. Você é chamado, você é um filho de Deus, você é um herdeiro com Cristo, você tem uma obra de Deus na sua vida, um plano, um propósito, então você não tem que titubear e temer. Creia no que Deus está fazendo e vai fazer através de você. Mas Moisés ficou muito cuidadoso. Olha só. Aí Deus fala para ele, versículo 12. Disse Deus: certamente eu serei contigo. Sabe o que Deus está falando para ele assim? Não importa quem você é, eu estou. Entendeu? Não importa quem você é. Não importa se você é fraco, se você não fala bem, se você tem problema, se você tem crises, não importa. Eu estou contigo, então isso basta. É isso que Deus fala conosco nessa noite. Se eu estou contigo, não importa as tuas situações, as tuas questões. Eu estou para resolvê-las. Eu estou para ser o teu suprimento. Eu estou para resolver as tuas carências, as tuas necessidades. E onde tiver um gap, onde tiver faltando, eu preencho. Aleluia! Glória a Deus! Então, creia nisso. Se você está com Deus, você vai ser sempre maioria. Se você está com Deus, você vai sempre vencer. Isso não é, mais uma vez, frase feita, não. Isso é a realidade daquele que crê e vive pela fé. Então, foi isso que aconteceu com Moisés.
Depois Deus fala para ele, eu vou fazer sinais através de ti. Aí Deus pega a vara, né? Transforma numa serpente, a serpente transforma numa vara de novo, ele coloca a mão dentro da roupa, fica leprosa, coloca a mão de novo, fica curado. Deus faz sinais, Deus faz maravilhas e diz, usa esses sinais lá diante do faraó. Só que chega um momento que Moisés fala assim, versículo 9, lá do capítulo 6. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés. Agora vamos ver, perdão, esse outro versículo. Vamos ver agora capítulo 4, versículo 14. Para ter o contexto a partir do versículo 12. Capítulo 4, versículo 12. Vai, pois, agora e eu serei com a tua boca. Porque ele tinha dito, não consigo falar. Eu tenho dificuldade, Deus. Não vai dar certo. Moisés argumentando com Deus, né? Deus não escolheu a pessoa errada, Deus, não falo bem, vai ter dificuldade. Aí Deus fala para ele assim, eu vou ser com a tua boca, Moisés. Quer que eu desenhe, né? Deus falando para Moisés, né? Olha, eu serei contigo. E aí, versículo 13. Ele, porém, disse, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Sabe o que ele está dizendo aqui? Escolhe outro. Escolhe outro que é melhor, Deus. Vai dar mais certo. Olha o que Deus fez. Versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não, é Arão o levita, teu irmão? Eu serei com ele e ele falará muito bem. Eu sei que ele falará muito bem. Resumindo o que aconteceu nessa história, que é longa, né? O que aconteceu? Deus... Depois você lê, viu? Esse capítulo aí para você entender o que eu estou falando. Então Deus falou assim, bem... Como tu realmente está travado, Moisés, tu está muito travado, Moisés. Não está conseguindo entender o que eu estou falando. Então tá bom, Moisés. Eu vou colocar Arão para falar. Tu vai ser o profeta e ele vai ser... Quer dizer, ele vai ser como profeta e tu vai ser como Deus. Tu vai falar para ele e ele vai ser o profeta. Então, Deus falava para Moisés, Moisés falava para Arão fazer. Só que quando teve as pragas, 10 pragas, né? 10 pragas. Então, o que aconteceu? As 3 primeiras pragas, Deus usa Arão, fala com Moisés e Moisés fala com Arão. E a vara de Arão. Tá? No deserto, todos usavam vara por causa dos animais, irmão. Todos que cuidavam de ovelhas tinham que usar varas porque tinham animais perigosos. Então, você tem que espantar os animais. Então, tem que ter uma vara bem grande para poder trabalhar como pastor de ovelhas. E aí, Moisés usava a sua vara para fazer os sinais e causar as pragas. Só que na partir da 4ª praga, Deus começou a usar Moisés diretamente. Olha só que maravilha, né? Ele começou ali atrás, ele não participava do culto, ele ficava só organizando. Aí na 4ª praga ele apareceu aqui, já começou a cantar, já começou a tocar bateria, já começou a fazer a obra. Por quê? Porque ele perdeu o medo. Não é verdade? E a identidade dele começou a aparecer. Glória a Deus. A princípio, Deus usou a situação de Arão para ele poder ir. Porque ele não ia de jeito nenhum. Aí quando ele foi, aí Deus falou assim, deixa Arão ir. Daqui a pouco ele se empolga, Moisés, e começa a fazer. E realmente, na 4ª praga, Moisés já estava fazendo. Glória a Deus. Então tem gente aqui que ainda não está fazendo, mas já está vendo o irmão tocar, já está vendo o outro cantar, já está vendo aqui, já começa a pensar assim, opa, na próxima eu vou tentar. E daqui a pouco você vai estar fazendo a obra de Deus. Aleluia!